dos 44 títulos da coleção Contando a História de Ribeirão Preto, vai falar sobre a família Prado, os descobridores. E quem escreve é um economista, Jair Casquel. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por aceitar o convite e vir aqui no Da Janela para contar um pouco dessa história pra gente. Da história, né? História da história, na verdade, né, Jair? Um economista contando história, né? Queria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouquinho, né, da tua formação, para a gente entender o que um economista está fazendo num projeto para contar um pouco da história de Ribeirão e principalmente a história dos descobridores da cidade. Bem, quando a gente fala de economia, todo mundo acha que economia está vinculada à matemática, né? Mas nós temos a economia matemática e não matemática. E tem uma parte da economia que é a história econômica geral, a formação econômica do Brasil, a formação econômica da América Latina, que estuda o processo de desenvolvimento histórico ou de um país ou de uma região. Então tem um pedacinho da economia que trabalha com a história e eu, particularmente, eu não digo que eu seja um grande historiador, mas eu acho imprescindível a pessoa ter noção de processo histórico, de alguns marcos históricos, para ela entender a situação na qual ela se encontra e a situação na qual o país dela se encontra. Claro. O Jair, como é que você chegou nesse projeto, né? Foi um convite? Como é que foi essa história? Foi um convite. A Matilde Leone me convidou. Eu achei muito interessante a ideia. Aí nós trocamos algumas figurinhas e tal. Ela me falou que estava aberto para fazer a pesquisa do Martinico Prado. E aí eu resolvi aceitar e começamos a fazer o trabalho. Tem alguma coisa especial assim no fato de você falar, eu escolho o Martinico Prado, ou era uma pesquisa que foi oferecida e que você aceitou o desafio? Ela foi oferecida, que ela me falou os títulos, ela falou, eu tenho esse espaço para fazer, eu achei interessante a ideia, porque antes de falar sim ou não, eu fui dar uma olhada para ver a história, porque se você pegar aqui em Ribeirão Preto, tem a rua, tem gente da família Prado, tem Pradópolis, então eu fui dar uma olhada e falei, nossa, é interessante, porque tinha coisa que eu também não sabia, que eu não conhecia. E falei, o sujeito é mais importante do que eu imaginava. Então, também se tornou uma coisa atrativa, no sentido de ver que ele ajudou a modelar um pedaço da história de Ribeirão. E, assim, a história de você fazer um trabalho, muitas vezes a gente fica, assim, angustiado, porque a gente vai se envolver num projeto em que tem responsabilidades, tem prazo, né? Mas o desejo do conhecimento é uma coisa que às vezes vem, que faz com que a gente aceite determinados desafios, não é, Jair? Eu digo que é o seguinte, o prazo é uma coisa complicada quando você tem que escrever. Porque às vezes você apronta a ideia, você tem o esboço da ideia na sua cabeça, tem uma estrutura que você tem que seguir, e aí você começa a fazer a adequação da estrutura. A adequação da estrutura, já está falando, como está vendo? Ó, tudo tá relacionado mesmo, né? Sim. A gente brinca, assim, às vezes, fazendo algumas perguntas meio óbvias, né? Um matemático escrevendo um livro, mas a gente faz isso até para debater o assunto, porque, na verdade, tudo tem uma relação, né? Tem. Digamos assim, quando alguém concebe um projeto, você tem que primeiro respeitar quem concebeu, ver o porquê foi concebido, e executar dentro daquilo que foi concebido. Você pode dar uma ideia, perguntar se pode mudar uma coisinha ou outra, mas existe uma concepção anterior. Então é importante, por exemplo, você não prejulgar quem teve a ideia e falar, eu vou aceitar essa ideia dentro da norma que foi posta. Porque tem uma coisa que acontece, eu não digo só no meio acadêmico, que ele é um pouco mais rígido, claro. Mas uma coisa que acontece no Brasil, a pessoa entra num determinado sistema, conhece a norma, não aceita a norma e quer ficar no sistema. E quer mudar, ou então quer mudar as normas, é verdade. Ou então quando a gente fala... Eu aceito, né? Eu aceito trabalhar assim. Aí na hora que vem as atividades são impostas, são colocadas, vamos dizer assim, a pessoa fala, mas não é bem... É verdade. Então, eu acho que é uma questão séria. Definir o projeto, vamos fazer e pronto. Sabe? Alguém que concebeu, teve a ideia, tem que ser respeitado. Mas você sabe que isso é um grande desafio, né? Não são todas as pessoas que têm essa habilidade de lidar com prazo, não. Prazo é uma coisa muito complicada. Por exemplo, eu mesma teria um problema seríssimo. Eles teriam comigo se eu estivesse envolvida. Porque se a pessoa ela não tem, né, um alinhamento, se ela não se propõe a se debruçar sobre o projeto e trabalhar, ela acaba se perdendo e às vezes não entregando no prazo, né? Mas para mim também é difícil o prazo. Eu acho que prazo é uma coisa difícil no Brasil em geral. Não é só o seu caso. Por que no Brasil?
Porque as pessoas no Brasil ou não têm noção de tempo ou não vão cumprir o contrato. Você já, por exemplo, você já contratou alguém para fazer uma reforma na sua casa? Eu já. Sai no prazo? Então, mas será que é só no Brasil, meu Deus? A Inglaterra, quando fez as Olimpíadas, deu tudo certinho. Então já está, eu acho que nós temos algumas coisas aqui que são complicadas. Não, é verdade. Acho que a nossa falta de noção de tempo. E outra coisa, como nem todos cumprem os prazos que têm que cumprir comigo, eu acabo não conseguindo cumprir todos os prazos que eu preciso cumprir com os outros. Porque o processo é em cadeia, né? E aí você tocou no Brasil, né? Então, já que a gente falou do Brasil, deixa eu já entrar nessa parte aqui, né? Nós sabemos da luta desse projeto, né? Então, a gente tem aqui a editora Funpec, a editora Coruja, né? Sabemos que a Lei Rouanet está apoiando de alguma forma o projeto, mas sabemos que o projeto é um projeto, eu falei isso, eu estou repetindo em todas as edições da Janela que a gente está tratando desse assunto, que é audacioso. Audacioso, quando eu digo audacioso, é no sentido de que nem sempre a cultura, a literatura, né, são primordiais, né, nos projetos. Então, eles vão ter que buscar mais recursos, pessoas que possam ajudar, porque são 44 títulos, muitos, mais de 30 profissionais envolvidos, quer dizer, né? Então, é um projeto muito sério, muito desafiador e muito bacana. Agora, a gente sabe também que o projeto vai ser direcionado para as escolas, tem um objetivo, né? Levar, reconstruir, né? Resgatar ali, talvez a palavra seja um pouco forte, mas buscar, né? Centralizar nos livros parte da história de Ribeirão, porque isso não tem, né? Sim. E depois passar isso para os jovens, né? Qual que é a importância disso? Bom, primeiro, quando você fala do projeto ser audacioso, tem que ser audacioso, tem que ter audácia. É preciso acabar um pouco com esse marasmo, com esse ciclo de conformismo que nós temos no país. Então precisa ter gente audaciosa, precisa ter gente que fala, nós vamos fazer, vamos dar o máximo que for possível para fazer, para começar, digamos assim, rever um pouco dessa formação de inteligência que está faltando no país. Quando você fala, por exemplo, na questão do projeto, para mim a importância é muito simples. Por que se estuda pouco a história? Porque quem não estuda a história não tem noção da sua origem e não consegue entender a sua perspectiva. É como geografia. Geografia é pouco estudado porque é a tradução no espaço da desigualdade que existe na sociedade, na economia. E quando a gente pega o caso do Brasil, eu trabalho na área de educação superior já há muitos anos. O que me deixa muito preocupado é que você vê em notícia, não é noticiazinha, de grandes emissoras. O Brasil foi importar engenheiros. Por que acontece isso? É preciso que se comecem ações pontuais de regiões para resgatar a sua história. E a gente olha, por que é importante um projeto desse? Para que o Brasil volte a procurar conhecimento. Por que se importou engenheiros? Porque você chega num monte de escola, um monte de gente. As escolas têm metas de faturamento, em boa parte dos casos, tem custos. Tem aluno que não aceita a reprovação de professor, chega a levar pai e mãe, e chega uma hora que o professor olha e fala, bom, quer saber de uma coisa? O mercado te seleciona. É uma deformidade da educação de uma forma geral, Eu diria que sim. E assim, a gente tem esse debate, né? Ainda bem que a gente mantém esse debate, o Kodato mesmo, né? Que o Brasil fugiu da escola, tem um livro dele que diz, né? Explica, né, o início de toda essa deformidade, né? Ao longo dos anos. Então, assim, como que as escolas foram se transformando, a escola pública principalmente, né? Foi se transformando num espaço em que não se aprende, né? Num espaço onde a garantia da educação não está presente. Mas está certo isso. Se você olhar a ordem dominante no país, está certo, porque povo ignorante não sabe contestar. Então você dá uma escola pública de baixa qualidade para que não se crie capacidade de argumentação. Quem não tem capacidade de argumentação apela para a violência. Quando você apela para a violência, entra a legislação e tira a pessoa de cena. Na verdade, não é que você disse assim, tá certo. Na verdade, assim, justifica. Justifica, né? Tá justificado. Justifica pelo seguinte, quando a gente olha o cenário político, grande parte das pessoas que se elegem hoje não seriam eleitas se houvesse uma escola pública de boa qualidade. Porque não encontraria espaço. Exatamente. Então, uma das coisas que é importante da gente discutir, eu digo que o Brasil, na sociedade do conhecimento, optou pela informação. Nós estamos descartando do ensino
o conhecimento e estamos optando pela informação. Então aparecem N teorias. Aí você chega, a criança é da geração Y. Não, ela tem transtorno de déficit de atenção. Geração Y são pessoas que têm multiprocessamento. Elas conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. E você pega uma criança hoje que não sabe manusear um livro e sabe manusear um celular ou um iPhone, você vê que ela não fica 5 minutos sem dar uma fuçada, sem dar uma olhada na internet ou no Facebook. Isso não é você ser Y. Isso é você não conseguir se concentrar. Então, esse resgate tem que ser feito por vários projetos que sejam disseminados em pontos nodais dos estados brasileiros. Ribeirão Preto é uma região, um ponto nodal. É um ponto de convergência de muita coisa. Então, é importante que tenha esse projeto aqui, que tenha em outras regiões. Outras cidades. Outras cidades, porque se você observar, Rio Preto teve sua história, Sorocaba teve sua história, Campinas teve sua história, Maringá, Londrina, Curitiba. Por que não começar a resgatar isso para ver de onde veio a estrutura que nós temos hoje? E jogar isso na escola. E outra coisa, se a criança é educada para ler, se ela aprende a ver que a vida dela está um pouco na história, seguramente ela vai entender o que a gente quer levar para ela. Aí é uma questão de chegar para o professor e também, você me ajuda a disseminar essa boa ideia? Você consegue me ajudar? Quer dizer, o desafio não é só colocar os livros publicados, né? Sim. Esse projeto ele tem que ser... O desafio vai além. Além, exatamente. Além. Então, a gente tem que começar a pensar também o uso desse material, né? Que é um outro desafio, né? Preparar os professores para saber explorar, né? Sim. E levar para os alunos, e aí vai, né? E aí a gente vive na tentativa de mudar paradigma na educação. Inclusive, seria interessante no próprio processo de divulgação, fazer as equipes de divulgação nas escolas da região. Fazer pequenos seminários para explicar por que é importante. Porque não é porque nós estamos fazendo que é importante. É importante porque a ideia é importante. A ideia é importante. Mesmo que eu não participasse, eu diria que é uma ideia importante. Mesmo eu estou participando, estou dizendo que a ideia é importante, claro. E coisas básicas. Se você observar, quase todo mundo que está aqui no Brasil não é nacional do Brasil, veio de alguma família que imigrou para cá. Então, é isso que a gente vai entrar agora, né? Que ponto que você está, assim, você me disse que você via as ruas, o nome Prado, família Prado, o que você tem já, que você já levantou a respeito desses descobridores? Bom, primeiro, uma coisa importante do Martínico Prado, né? Ele foi abolicionista. Ele estudou direito e o fato de ser fazendeiro e abolicionista é importante, porque significa que era uma pessoa que estava aqui e que já conseguia ver seres humanos e não animais. Exatamente. Isso para mim já é um grande diferencial. Um outro ponto importante para a nossa região, ele foi um dos divulgadores das possibilidades que a região tinha para, por exemplo, plantar café. Sabe, fez a propaganda. Então, com isso, o que ele acabou fazendo? Ele conseguiu avisar para muita gente, vai lá, que é bom. Teve um período na história que ele e o irmão dele foram os maiores produtores de café do mundo, não foi um período muito longo, mas teve. Ele foi maçom. Então, é interessante observar que, de repente, foi uma pessoa que tinha poder, porque ele foi deputado, então ele estava na política, tinha formação e, acima de tudo, respeitava, por exemplo, o negro africano pelo fato de ser abolicionista. Que seria mais cômodo para ele ser um conservador, ser um barão conservador então qualquer. já se percebe uma diferença, né, no pensamento e na postura desse homem. Sim. Nós vamos fazer um intervalo e a gente volta para a gente continuar a história da família Prado, tudo bem? Bom, a família Prado, então, tem um legado, porque quando a gente fala de desbravadores, descobridores, né, tem uma percepção, assim, Jair, que é de que as pessoas fizeram,
né, trouxeram desenvolvimento ou crescimento, né, mas eles deixaram alguns ônus na história, né, então é o cara que plantou café, mas que devastou muitas áreas, né, o cara que explorou mão de obra para ter uma mansão, uma casa, uma fazenda, tudo isso, quer dizer, faz parte da história, né, são resultados, né, do processo de desenvolvimento e crescimento, esses ônus existem, né, mas pelo que você estava me dizendo, aqui no caso deles, existiu aí um pensamento mais evoluído com relação às coisas, é isso? Com relação à parte do processo, sim. O que é interessante do período de vida do Martinico Prado é que ele pega o início do café, que foi quando a família real veio para cá, em 1808. Ele pega o auge do café, ele pega a quebra da bolsa, ele pega a quebra dos cafeicultores, e ele morre já quando está quase no final da Segunda Guerra. Então é interessante que, em termos de período de vida, ele teve um período de vida muito interessante, que ele pegou muitas fases do país. Ele pegou a República Velha. Então, se você observar, tem todo um processo que vai passar pela vida dele, que torna interessante a pesquisa também, porque se a gente fizer uma análise da evolução, o que a gente percebe? Existe o ônus e o bônus. Então, você não consegue fazer uma omelete sem quebrar os ovos, só que você tem que fazer a escolha. Você tem que fazer a escolha. Tem que fazer a escolha. E você pode quebrar os ovos com delicadeza ou com brutalidade. A diferença de quem deixa mais bônus em relação aos ônus é a forma de fazer o omelete, porque digamos assim, agredir o meio ambiente, todo o processo de mudança econômica vai levar a algum tipo de agressão. Não interessa o período da história que você vai estudar. É praticamente impossível você pensar numa coisa mais remota, a Revolução Agrícola, que foi quando o homem deixou de ser nômade, 5, 6 mil anos atrás. Já teve uma agressão ambiental, porque ele passou a plantar onde não tinha planta, Exatamente. Ele passou a criar onde não tinha um animal. Então, é uma situação que é inevitável. E a questão da exploração do outro? A questão da exploração do outro. Se a gente observar que ele nasceu num país que tinha escravo, era uma coisa normal. Quando a gente olha a história, uma coisa que é muito importante, vamos nos perguntar, se eu estivesse lá naquela época, o que eu faria? Seria eu diferente? Porque é muito cômodo a gente fazer a crítica quando a gente olha de fora. Exatamente. Sabe? Então, eu lembro que o Delfim Neto, eu não sei se é dele a expressão, mas foi dele que eu vi, é engenheiro de obras prontas. É a pessoa que depois que está pronto faz a crítica. Então, vamos retroceder na história. Para o indivíduo olhar, ele cresceu num meio que, de repente, fala, o escravo é uma coisa normal. Exatamente. Só que teve uma outra coisa importante. Ele cresceu em São Paulo e o processo de colonização do Brasil, quando a gente pega do sul de Minas para baixo, ele é diferente do resto. Então ele já faz parte de uma outra forma de visão de país. E pela pesquisa que você está colocando aí, diante, né, dessa colocação do histórico, que é realmente real, é a mesma coisa da gente discutir aqui se a gente vai mexer na obra do Monteiro Lobato, porque ela não é politicamente correta hoje, né? Não vamos nem entrar, né? Logo vamos mudar a Bíblia também. Né? Então, assim, é um debate, assim, claro que se você está fazendo produções novas, você pensa no tempo, né? Sim. Agora, o que está, né? Algumas mudanças, elas precisam ser muito avaliadas, porque você não está mexendo em qualquer obra, né? Logo vão cortar a barba do Karl Marx também, né? Já que é para fazer o politicamente correto, vamos ver ele de cara limpa. É bem complicado. Então, assim, independente disso, você já apontou que o Martinico tinha as tendências aí de ser uma pessoa que tinha uma visão mais humana, né? Mais humana. Do processo de desenvolvimento de uma cidade. Sim, e é importante observar um ponto, que quando a gente fala da mudança do processo colonial do país, ele faz parte do grupo que, quando ocupa o país, faz a colonização de povoamento. Não foi aquela colonização de exploração. A consequência disso é que ele, como um divulgador das áreas de interesse de assentamento, das áreas economicamente viáveis, estava dizendo o que na realidade? Vamos para lá, vem para cá comigo, vamos fincar as raízes e vamos fazer daqui o nosso país. É uma coisa completamente diferente que a gente encontra do ciclo da cana até o ciclo da mineração. Porque a ideia era, venho para cá, vamos para lá, eu fico rico e volto.
Então, que era para vir aqui justamente para explorar a terra. Que, se você né? observar, durante a vida dele ocorre a independência do país, ocorre a proclamação da República. Então, são fatos extremamente interessantes, mas que você vê como é importante pelo menos ter uma noção do vínculo histórico. A colonização foi de povoamento, a ocupação foi para ficar. Tem uma discussão que se faz com relação à escravidão em Ribeirão. É colocado às vezes que não houve tantos escravos em Ribeirão. Ribeirão não foi uma região que participou ativamente da escravidão, porque tinha poucas fazendas, com poucos escravos. Você tem alguma informação em relação a isso? Isso procede? Digamos assim, não é bem questão de proceder. A questão é, quando você pega o crescimento para o interior de São Paulo, você já pega uma outra fase, até da pressão da Inglaterra, né, das pressões inglesas com relação ao tráfico negreiro. Porque tinha uma outra coisa que estava acontecendo fora do país, a Revolução Industrial Inglesa. E na minha concepção, posso estar equivocado, mas eu vejo da seguinte maneira, para o inglês, não interessava a cor da pessoa que era escrava, ela não podia ser escrava. Porque gente com renda consome o que eu vendo, gente sem renda não consome. Porque os ingleses ganharam dinheiro com o tráfico, depois quiseram abolir o tráfico. Porque eles precisavam de consumidores. Veja a hipocrisia. Juntamente com a Holanda, implantaram o apartheid na África do Sul. Então no Brasil não podia ter escravo, mas na África do Sul podia ter apartheid. Então quando você olha o que era? Era humanismo? Não, era dinheiro. Eu precisava vender tecido, tinha economismo. Eu tinha esgotado meu mercado interno, eu vou exportar para vários países. Então, quando você pega o processo de formação das fazendas, ele já vem, digamos assim, de um certo desgaste do modelo, tá? Por conta, digamos, das pressões externas. Como tudo. Como tudo. Se a gente for fazer uma avaliação hoje, por exemplo, da produção ecologicamente, vamos dizer assim, correta, do açúcar, por exemplo, né? Todo mundo fala, se faz aqui porque senão não se vende lá, né? Sim. Então, assim, a gente vive aqui cumprindo regras de lá. Porque se não são as regras de lá, ninguém ia respeitar determinadas exigências. Mas eu vou fazer uma observação. Essas regras de lá, elas soam como imperialismo. Eu falo para você, se o Brasil seguisse as regras de lá, em termos de ética... Não, mas para algumas coisas. Então, claro, sabe, porque se a gente seguisse aqui a regra de lá, não teria o tanto de gente que veio para cá e fez a lambança histórica que foi feita. Claro, então, eu estou falando estou recortando, eu concordo plenamente com você, claro, concordo plenamente. Estou recortando só essa questão das exigências, né? Quando você diz que eles impõem algumas condutas aqui até para comercialmente, né? A gente ainda vive alguns sintomas nesse sentido, né? Então, assim, por que não se queima a cana ou a mata? O gado está acabando com a Amazônia, então a carne está sendo vetada, e uma série de coisas que, infelizmente, ainda nós não aprendemos a lidar com isso por nós mesmos, né? Sim. Nós temos que ter alguém nos forçando a isso. E eu acho que até que tem uma explicação, né, histórica e econômica para isso, né? Sim, eu acho que é nisso que entra o resgate histórico. Se você observar, como a grande parte das pessoas que vieram para o Brasil não vieram na condição de brasileiros, mas vieram na condição de aventureiros para ver o que eles iam encontrar, para voltar para a terra natal, esse legado ficou para muita gente. Então, de repente, quando você olha, à medida que foi mudando o perfil, o meu avô era espanhol, ele se naturalizou brasileiro. Então, uma das coisas importantes para a gente observar é que houve essa mudança. Só que, lamentavelmente, digamos assim, pelo desgaste, foi degringolando o modelo cultural brasileiro. Hoje, os brasileiros estão começando a procurar suas raízes na história. Inclusive, a autoridade máxima do nosso país procurou passaporte estrangeiro para os seus filhos por conta de uma cidadania melhor. Quando o presidente da República faz isso, ele está dizendo, o país que eu governo não presta. Esse resgate vai ser feito de que maneira? De autoestima histórica, da pessoa olhar por espelho e falar, eu presto. Ele vai se fazer pela história e pela educação. Exatamente. Mas ele tem que ser feito para você olhar e falar, não, espera um pouquinho, eu não sou lixo, eu sou brasileiro. Eu tenho toda uma história que foi de exploração, foi de subjugação, e agora está na minha hora de conquistar o meu espaço e dizer, até aqui você chega, daqui para frente você não passa, porque é o meu país, é a minha pátria, e você tem que me respeitar. Exatamente. Essa resposta tem que ser dada.
Jair, eu percebo que você, assim, tem, né, além, obviamente, do seu conhecimento, né, você fez uma pesquisa, se debruçou numa pesquisa, então tem dois desafios, eu acho, que é na questão da pesquisa. Primeiro, eles brincam que o pesquisador, às vezes, se apaixona pelo pesquisado. Então, quando você começa a se empenhar, a conhecer, né, e aí, eu conheci, eu tenho toda uma informação sobre o Martinícora, a família Prado, e agora eu tenho que editar e colocar num livro. Como é que está sendo, assim, você está se preparando, você já está fazendo essa edição ao longo do processo? A Matilde vai brigar comigo, mas ela vai ter que fazer uma revisão para que a minha linguagem fique palatável, fique agradável. Eu vou precisar de uma jornalista e falar, ó... Mas não é só a linguagem. É a quantidade de informação, é isso que a gente vai ter que adequar. Mas veja só, quando você escreve bem, quando você consegue escrever de um jeito fácil, por mais que você dê muita informação, o texto flui. E nesse ponto, o jornalista tem mais traquejo para escrever. Então, conforme... Ele resume melhor, né? Então, isso que você está dizendo. Eu vou precisar da Matilde me ajudar no sentido de falar, isso aqui está muito pesado, isso aqui está leve, isso aqui está adequado. Porque o mais importante é que seja uma leitura que torne agradável para a pessoa que está olhando o livro. Mas para você, o desapego de eliminar algumas informações da qual você obteve é tranquilo? Mais ou menos, porque eu tenho a seguinte ideia. Eu faço a pesquisa. Como eu te falei, quem concebeu o projeto sabe o nível de profundidade que vai precisar. Então, o que eu posso dizer? Isso aqui é importante, isso aqui não é importante. Eu, por exemplo, acho importante colocar nascimento e morte para que a pessoa saiba o período em que viveu. Claro, acho importante localizar. Fazer o paralelo fora do país do que aconteceu, para que as pessoas percebam que aquilo teve interferência no país. Claro. Ou seja, você pesquisa a personagem, mas você faz a contextualização histórica interna e externa. Então, isso para mim é, digamos, pouco negociável. Agora, não precisamos aprofundar muito. Claro. Mas é importante saber, teve família real, teve proclamação da República, a teve localização independência, dos períodos, sabe? claro. Esse tipo de coisa, para o leitor perceber que não é um Martinico Prado que caiu daqui, como não foi um Schmidt, como não foi qualquer outra pessoa. Não caiu de paraquedas. Tem o alinhavo, tem a história, claro. Sabe? Então, ele ser avô do Caio Prado Júnior é importante, porque você vê... É uma família de berço que continua alguma coisa de cultura que fundou a Editora Brasiliense. Então, deixa alguma coisa, fala, teve algum tipo de raiz, deixou algum legado, não foi só um explorador de escravo ou um plantador de café. Tá. Então, sabe, esses pontos daí, agora se ficar muitos dados acabam se tornando cansativos. Então, isso é uma coisa que tem que ser administrada. E você está dentro do prazo? Por enquanto eu estou. Por enquanto ainda estou conseguindo. Vamos ver se... A minha ideia é ver se eu consigo já entregar alguma coisa no final de novembro. Assim, já alguma coisa eu digo pronto, né? Para ver, e eu espero, fazer a revisão. Eu espero que de repente você possa voltar aqui para a gente falar sobre o resultado desse teu trabalho, Jair. Obrigada pela entrevista, obrigada por passar aqui, adorei, tá? Muitas informações importantes para a gente. E a gente pode se encontrar de novo aqui no Da Janela. Eu é que agradeço. Precisando, é só chamar. Obrigada.